Fala, Doc! Estamos ao vivo aqui, dessa vez pelo Instagram, no 5h17 da manhã. E vamos que vamos. Hoje eu vou ler um desabafo de um Doc que foi muito bacana. E tenho certeza que vai falar muito com você, tá? Show, Doc! Vamos lá, deixa eu te explicar. Eu li aqui recebi um texto de um aluno, não foi um texto não, um depoimento, sei lá, um desabafo dele que eu vou ler para você, ó. Foi ontem, é um aluno meu de Salvador. E Doc, boa tarde, peguei um caso cheio de limitações. Ele tá fazendo resina, eu acho que deixa eu ver, acho que deve ter uns 6 meses mais ou menos, talvez. Peguei um caso cheio de limitações. Pense um caso que me deu dor de cabeça. Unidade 11, com coroa de porcelana, retrações gengivais extensas no 22, 23 e o 13 sem guia nenhum. Foi exaustivo. Me questionei até se eu tinha capacidade para tal. Pega essa. Mas no final, tudo deu certo e consegui proporcionar o melhor dentro das limitações que o paciente podia clinicamente. Eu vi o caso, ficou realmente muito bom e era cheio de limitações. Ainda mais para alguém que tem pouca experiência. Quando eu digo pouca experiência, né? Mas já está mandando ver muito bem. Doc, algumas coisas me chamaram a atenção aqui quando eu li essa frase, né? Quando eu li esse contexto. E quem não já se passou por situações de caramba, não dá pra fazer, véio. Isso aqui tá difícil. Eu mesmo já tive casos de quatro tentativas, por exemplo, do dente escurecido. Já passei por isso. E eu já tive um curso, por exemplo, de resina em 2019, que eu abri vaga e não tive nenhum inscrito. Então realmente foi chegou a consumar o problema. No caso dele, ele foi até aqueles últimos momentos e no final deu tudo certo e eu consegui proporcionar o melhor dentro das limitações. O que a gente consegue ver aqui, cara? Tem um texto aqui da Bíblia, em Provérbios 24:10, de Salomão o seguinte: quem é fraco numa crise é realmente fraco. O colega, o Doc, ele estava numa crise naquele momento. Ele estava numa crise, né? E quando ele está numa crise, aí é que ele é testado. A crise não vem para nada mais nada menos do que para testar o quão onde está a sua fé, onde está a sua crença, onde realmente você está apoiado. Ela vem para testar você. E não significa que se ele não tivesse êxito, que necessariamente ele seria fraco. Mas a postura dele não foi de fraco. Você entende? A postura dele foi de alguém que, existiu até o final. E no final ele diz o seguinte: no final consegui proporcionar o melhor. O que acontece? Deixa eu ler aqui a questão dele, ó. Se você, unidade 11, 22, em 3, com guia, sem guia nenhuma, tal. Se você fica olhando para as circunstâncias normais, assim, naturais, Doc, não se preocupe, cara, você vai cair do cavalo. Se você fica olhando somente para o que o seu cérebro manda, olha só o que ele falou. Me questionei até se eu tinha capacidade para tal. Eu costumo brincar, antes eu achava que era o seguinte: parecia que tinha sempre, quando a gente está fazendo um caso que aparentemente é difícil, mais complicado, mais complexo, sempre tem duas vozes, né, que ficam uma voz: tá difícil, hein? Você não vai conseguir, hein? Complicado. E tem outra voz que fica: vai lá, cara, vai lá, você consegue, não é possível que não vai dar certo, não é possível. E aí você fica brigando. Hoje, entendendo mais do cérebro, eu entendo o que está acontecendo ali por trás. Deixa eu te explicar, você que não sabe. E depois que eu soube disso, entendi isso, a coisa ficou muito mais simples. Eu agora consigo dominar sobre essas situações. Ou pelo menos busco direção para conseguir dominar sobre essas situações. Então veja,
O que acontece? O nosso cérebro, Doc, ele é condicionado a reserva de energia. Então, reserva de energia e proteção, sabe? Evitar a morte. O que é que o nosso cérebro ele entende? Qualquer coisa que venha a gastar energia demais, ou qualquer coisa que venha a ter uma possível consequência à morte, ou consequência desastrosa, que vá te remeter a um problema, uma dificuldade, ele vai cortar você, ele vai boicotar você de verdade. Ele vai dizer o seguinte, ó, não lá não, hein? É melhor você parar por aqui, porque tá gastando muita energia. E quando você começa a gastar muita energia, isso pode ser vital. Então, cai fora. Não faz isso. É justamente isso que o cérebro faz com você. E se você escuta a essa voz, você tem um grave problema. Eu lembro quando eu estava começando no isolamento absoluto, eu sempre quis fazer muito isolamento absoluto, sempre desejei. Os caras mais tops que eu vejo, eu digo assim, caraca, o cara faz isolamento absoluto mesmo, é top, tudo parece que, aparentemente, todos os casos são simples e todos os casos têm isolamento absoluto. Então eu fiquei na cabeça, eu preciso fazer essa pipoca desse isolamento absoluto, preciso trabalhar isso também. E quando eu quero trabalhar isso, eu defini, não, eu vou fazer isolamento absoluto. Eu lembro que em 2019, eu tinha um auxiliar, cara, e essa auxiliar era muito complicada. Por que era complicado? Porque simplesmente ela... eu já tinha... Isolamento absoluto não é fácil para ninguém, certo? Não é fácil para ninguém. Ele pode ser simples. O que é simples? Existe uma sequência, existe um passo a passo que vai facilitar a sua vida. Mas não necessariamente ele é algo fácil, né? Não é fácil. Você precisa ter alguns toques e muita paciência. Muita paciência. E aí o que acontece, Doc? Quando eu ia, que eu dizia para a secretária o seguinte: pega lá o material de isolamento absoluto, que hoje eu vou fazer isolamento absoluto, a voz já vinha na minha cabeça, né? É difícil. É osso. É complicado, mas eu vou lá. E aí eu ia. E aí, de repente, a secretária, ela começou a ver que eu tinha bastante dificuldade em isolamento absoluto. E o que ela fazia na época? O que ela fazia? Não é nem a secretária que eu tenho hoje, tá? A auxiliar que eu tenho hoje. Então, o que ela fazia? Ela já ia assim, quando eu tava tentando que não conseguia, aí ela, quando eu pedi isolamento de novo, não quero isolamento absoluto de novo, pega lá o material. Aí ela fazia assim, sabe? Já ia meio fazendo cara feia. Então, o que acontece? Eu já tava brigando comigo mesmo, e ainda vinha uma pessoa e me desestimulava a fazer. Ou ela chegava e ainda fazia assim, não, tem certeza, doutor? Ixi, cara, isso matava, velho. Isso literalmente matava. Literalmente isso matava, né? Não deixava eu concluir, eu fazer. E então, você precisa entender que existem várias vozes que falam com você. Você precisa aprender, como um controlador de som, a aumentar a voz certa e diminuir a voz que não faz sentido nenhum tá com você. No caso do colega que eu li ali para vocês, qual era a voz que ficava falando com ele? A voz do cérebro dele, a voz da mente dele. Se a mente dele dominasse ele, se o cérebro dele dominasse ele, é simples. Ele iria desistir. Ele iria fazer qualquer coisa e dizer para o paciente bem assim, como eu já escutei muito paciente dizendo, ele disse que era o máximo que podia ser feito e pronto. Ele disse que era assim mesmo. Eu iria me acostumar depois, que não tinha como ser melhor. Então, o que acontece? Quando há esse tipo de perspectiva de que vai ceder ao cérebro, a coisa não acontece. É desistência. E isso, obviamente, não vai te levar a lugar nenhum. Agora, quando você treina isso daí e começa a alimentar o seu cérebro, o que o personal faz? Pensa comigo. Quando você tá lá malhando e seu personagem diz assim, vai lá, 15, vai. Aí de repente chega no 15, o que é que ele diz? Mais um. Tá, e aí você vai, mais um, e você vai. E quando ele vai te estimulando
Quando o seu cérebro, ou a voz do seu cérebro, ela não é boa o suficiente, tem que ter alguém do lado externo te impulsionando, te levando para frente, gerando crise em você. Você consegue, vai, tá leve, tá bom, tá gostoso, né? Tá bom. É uma dor que vale a pena. Então, ó, o músculo cresce é na dor, tá, vai. Então, o que acontece? Quando sua mente é fraca, tanto é que, cara, é totalmente diferente você malhar, e malhar é uma crise para muita gente. Malhar com personal e sem personal. É completamente diferente, não tem comparação. Ah, eu consigo fazer sozinho, eu conheço os equipamentos, eu conheço os aparelhos. Não é questão, acredito, não é questão apenas de conhecimento. É questão, sim, de individualização de conhecimento, porém personalização, porém é uma questão de mentalidade. É um coach, é um treinador, é outra mente que está ali fazendo com que você consiga fazer mais do que você acha que pode. Então, ele tem uma função excepcional, gigantesca, enorme com você, cara. É a mesma coisa que eu fico fazendo com meus alunos. Vai, cara, não, tu consegue, vai, tira. Você já tem conhecimento demais, agora bota em prática. Coloca em prática, entra na crise. Tem crises, Doc, tem crises que você acaba entrando sem querer, explodiu uma consequência em você, por exemplo, quando você perde o emprego, quando alguém perde o emprego, alguém que gosta do emprego e tudo mais, ou melhor, alguém que tem aquilo como sendo a principal fonte de renda dela, essa coisa toda. Quando você perde o emprego, quantas vezes eu já vi, o cara virou empresário a partir dali. O cara virou empreendedor. Recentemente estava vendo um relato de uma doc, uma dentista, não estava muito indo bem, muito na clínica, tal, não sei o quê, mas ela sempre gostou, sempre curtiu a área de roupa, venda de roupa. E, cara, acredita, quando ela viu que havia possibilidade de ela... Aliás, ela tentou sair da odontologia, a dentista tentou ser da odonto, não saiu, porque ela era concursada. Ou concursada não, ela tinha um emprego fixo e tal, não sei o quê. E ela não iria sair, não saiu. Simplesmente, ela era professora de faculdade, de odonto. E ela na pandemia saiu, foi demitida. Ela foi demitida. E aí o que acontece? Ela foi investir num outro ramo completamente diferente, que era de venda de roupa. Abriu uma loja e hoje é um sucesso. Então, ela até contou, já faturou mais de 100 mil reais só com roupa. Então, assim, ela tá mega feliz, tá faturando muito mais, porque a felicidade dela é maior e ela se desenvolveu numa área diferente e viu essa possibilidade. Então, o que acontece? Ela foi empurrada para a crise. E quando ela foi empurrada, não tem jeito, cara. Queimaram o navio dela, né? É a expressão que diz que queimar o navio, queimar as pontes, faz você não voltar atrás. Então, queimaram o navio para ela. Não tinha jeito, ela não tinha como conseguir o emprego dela de volta de professora. E ela falou, por mim mesmo, eu não conseguiria pedir demissão, apesar de que eu já estava infeliz, eu já estava desestimulada muitas vezes. Eu não fazia uma aula nova, não via aquilo como novo mais. Então, ela resolveu. Ela foi impulsionada a sair, ela foi empurrada para entrar na crise. Beleza, Glauco. Agora, o ruim é quando você tem, pensa comigo, você tem crises que não foi você quem criou. Ah, e só um detalhe ainda sobre ela. Quando ela foi empreender, que ela foi entrar na questão das lojas, cara, ela foi buscar novas crises, porque ela não sabia administrar loja, ela não sabia o que era loja online, ela não sabia o que era loja física. Então, assim, ela foi buscar novas crises. É normal isso. Quando eu vou fazer dente escurecido, eu comecei fazendo dente escurecido lá em 2016. Peguei o primeiro caso de dente escurecido, fui fazer, não deu bom. Segundo caso, mais ou menos. Cara, e aí teve um caso que foi terrível, aí teve um caso que foi bom, aí depois teve um caso que foi terrível de dente escurecido. E aí o que acontece? Eu entrei em crise e fui estudar para entrar em novas crises, porque quando eu oferecia o tratamento de dente escurecido, eu estava querendo entrar em uma crise. Porque é a crise que faz com que a gente seja testado e não se torne fraco. É a crise, não tem jeito, é a crise
quando a galera diz assim, quebrei por causa da crise, a crise quebrou um consultório, a crise é grande, ninguém quer fazer resina. Eu dou risada. Por que eu dou risada? Porque, na verdade, a crise sempre existiu e a crise simplesmente tornou uma pessoa, está testando a pessoa. Qual é a resposta que você vai dar para isso? Valeu, Doc. Qual que é a resposta que você vai dar para isso? Isso é que vai determinar se você continua ou não. É simples assim, cara. É muito simples. Só que precisa-se entrar em crises. Precisa-se entrar em crise também. Agora, tem crises que você é jogado nela. Era o que eu estava falando. Tem crises que você entra, mas a crise não é sua. A crise é de outras pessoas. Como assim? Quer ver uma crise que é de outra pessoa? Não é sua. Quando alguém diz que você tem que fazer alguma coisa. Por exemplo, você escolheu, você não curte, eu, por exemplo, eu entrei em implantodontia lá em 2003, na especialização de implantodontia, impulsionado por uma decisão que não foi minha. Alguém chegou e disse, aliás, eu mesmo cheguei e disse, vou fazer implante. Por que eu decidi fazer isso? Porque eu via uma pessoa que era bom em fazer implante, fazia um negócio muito bem, e quando eu via ela fazendo muito bem, ela falava, não, faturo tanto, não sei o que, tal, não sei o que, tem um consultório top. Eu disse, caraca, quero isso pra mim. Só que qual que é o detalhe? Eu, implantodontia, é uma área que existe cirurgia, obviamente, e eu era um cara zé à esquerda em cirurgia. Eu não gostava nem de suturar. Eu não gostava de nada que envolvesse cirurgia. Durante a faculdade, o primeiro caso de cirurgia meu foi uma bosta. O professor teve que intervir, demorou 2 horas. Então, assim, aquilo me deixou desgostoso com cirurgia. E hoje eu não vejo a menor graça em cirurgia, entende? Então, assim, você está traumatizado? Que talvez seja, mas hoje não faz sentido nenhum eu estar fazendo cirurgia, nenhum. Tem quem faz pra mim, então vai lá, faz, tá tudo certo. Eu vou investir naquilo que eu curto fazer, que é a transformação de resina composta. Então, eu entrei numa briga, eu entrei numa crise que não era minha. Você entende? Entrei na crise que não era minha. E aí o que acontece? Não era pra eu ter entrado nessa crise. Porque eu não conhecia, mas eu deixei o quê? Me levar pelo que as outras pessoas diziam, porque dava dinheiro, porque é o que mais dá dinheiro. Então essas ideias acabavam entrando e eu resolvi entrar na crise, não era minha. Outra que não é, muita gente entra às vezes, não sei se é o seu caso, mas entrar em uma faculdade que não é a sua vibe, por causa de pressão de pai, por causa de pressão de família, por causa de pressão de não sei quem, que todo mundo faz, aí você tem que ser também. Então, esse tipo de coisa é entrar na crise que não é sua. E aí é péssimo. Quando você não tem identidade, quando você não sabe quem você é, não sabe para onde você vai, você entra em crises dos outros. E você vive a crise dos outros. E a crise dos outros, cara, é um fardo que você não vai conseguir resolver. Aliás, consegue, mas você não consegue resolver a crise, você tem que jogar a crise. Você tem que tirar a bagagem que está em você e lançar fora e deixa lá. Não é sua a crise, não se meta onde você não é chamado. Não é crise para ti, cai fora dela. Tira esse peso, entende? Agora, vamos lá, tem a crise que você é lançado dentro, que foi a que eu falei do emprego lá. Tem a crise em que você entra, mas ela é dos outros. Não rola também. A única crise que realmente é boa, que realmente vai te trazer frutos bons, aliás, todas as crises são boas, né? Só precisa desenvolver isso. Mas a crise que vai levar você para ter melhores resultados é a crise que você obrigatoriamente se joga lá dentro. Essa é a melhor, que você tem controle. Quando te jogam, você não tem controle sobre aquilo. Você foi lançado sobre. Então você não tem controle, cara. Você não tem controle. Simplesmente você foi lançado ao fogo lá e acabou. Vai lá e tenta sair dela. Agora, quando você busca encontrar a crise, eu quero ter uma crise nessa área. Por causa disso. Acabou, ninguém. Aí você vai crescer. Aí o bicho aí vai doer. Mas é massa, porque vai gerar crescimento. Não sei se você sabe, mas na academia, quando você está malhando, você está exercitando os seus músculos. O que acontece? Ali o músculo entra em crise. Eu acho que o emocional é muito mais. Pronto, eu estou jogando tênis. Eu já joguei tênis muito tempo. Muito tempo não, nunca foi muito tempo, mas já joguei tênis por um tempo. Acabei parando por causa da pandemia e voltei agora. E eu estou numa crise, eu resolvi entrar nessa crise.
De crise de quê? Pô, tem uma guria lá, velho, que já joga há muito tempo e ela tá dando na minha cara, e só são 2 alunos, então assim, é uma frustração grande. Eu preciso, é o tempo todo controlando a minha mente, é o tempo todo eu respirando fundo, dizendo, eu sou um com você, raquete, eu sou um com vocês, raquete, bola e meu cérebro. Raquete, bola e meu cérebro. É o tempo todo, eu concentrado, eu tentando me concentrar, exercitando, não olhando pro que tá ao meu redor, porque se eu olhar, a guria joga pra caraca e eu tô frustrado. Joguei um 7, eu acho que dos 7 eu fiz o quê? 4, 5 pontos uma vez. Mas só que o que acontece? Eu teve outra turma que eu estava entre os melhores ali da turma. Não tinha crise. Não tinha crise. Só tinha água. Não leva você pra frente, você não avança. Aí eu tô nessa, prefiro 10 mil vezes estar nessa, todo dia apanhando da guria. Mas o que acontece? Tô na crise, ela tá me forçando a crescer, ela tá me forçando a estimular, tá me forçando a desenvolver códigos e escutar códigos que eu não escutava antes. Você entende? Então a crise, ela é top, cara. A crise, ela é top, desde que você aprenda a administrar elas, essas frustrações, e administrar seus anseios, seus medos, na verdade, né? Então você consegue ali dosar. E para você que, mas como é que eu venço a crise, cara? Deixa eu só te contar uma coisa que está lá, sabe aonde está isso? Está lá em Eclesiastes 7:8 também, descrito por Salomão na Bíblia, diz o seguinte, ó: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito, ou seja, aquele que tem calma, aquele que é tranquilo, do que o altivo de espírito. Vou te explicar. Tem outra versão aqui que fala ainda melhor, ó. O final dos assuntos é sempre melhor do que o início, e a paciência vale sempre mais do que a arrogância. Olha que top, cara. O final das coisas é sempre melhor do que o início. Esse colega, esse doc que eu coloquei aqui para vocês, vou só colocar o print dele. Esse doc não tá mostrando. Ele diz lá, ó, questionei até se eu tinha capacidade para tal, mas no final, tá lá no final, mas no final tudo deu certo e consegui proporcionar o melhor dentro das condições que o paciente podia. No final tudo deu certo. O que acontece? O que foi que ele fez? Ele simplesmente finalizou. Ele foi até o final e deu certo. O final das coisas é sempre o melhor. Se não ficou bom, é porque ainda não está no final. Fica tranquilo que ainda tem barco para rolar. Ainda tem rio para descer. Pode ficar tranquilo que ainda tem muito rio para você descer. Entende? Então, o final das coisas é sempre o melhor. Qual que é o problema? O problema é que a galera não chega no final das coisas. O problema é que a galera começa, a resina, por exemplo. Eu tinha uma aluna em Vitória da Conquista que ela... E isso contamina. O que acontece? Ela ia lá, aí eu tava ensinando uma puxada da matriz, eu tava ensinando um aumento sensal, eu tava ensinando ali no manequim. E aí todo mundo tava prestando atenção e tentando fazer. Obviamente estava buscando fazer. Era novo para muita gente. E aí o que acontece? Ela é muito expressiva. O problema é que a expressividade dela, ela é muito grande e ela é negativa. Como que ela falava? Ela fazia e estava lá fazendo puxada. Não consigo. Que difícil. Tava todo mundo ali tentando, daí de repente vinha uma vozinha que dizia lá do lado, fundo, dizia: é mesmo, tá complicado. Mas melhor do outro jeito. Não tô conseguindo não. E aí isso contaminava. Sabe? Isso contaminava. Qual que é o problema disso? O problema é que a guria, ela não é forte o suficiente na sua crise. Ela coloca as pessoas em outra crise, numa crise que não é delas, simplesmente foi jogada para elas e elas captam aquilo. E isso é péssimo. Aí o que acontece? Ela ia dizer: não quero mais não. Parando no início das coisas. Ela estava começando agora. Quem disse que fazer resina, né, principalmente quem não tem experiência, fazer resina é para acertar o tempo todo? Não, cara. Resina, sucesso com resina é controle de erros. Pronto.
é controle de sucessivos erros. Então você vai controlando, hoje errei muito, amanhã eu vou errar menos, depois eu vou errar menos, depois eu vou errar menos, depois eu vou errar menos. Não tem um dia que você não erra nada, não tem, cara. É simplesmente controle de erros e tá tudo certo. Controle de resultados, manutenção e estabilidade de resultados. Obviamente, quanto mais você tá na crise, mais você vai buscar acertar. Ou melhor, menos erros você vai cometer. Você entende? Então, a guria, ela entrava numa crise lá dela, e ela desestimulava. Aí, o que é que eu comecei a fazer? Eu sabia que ela tinha isso, eu comecei a usar a psicologia reversa. O que é? Eu pegava o manequim dela, teve um momento que eu disse assim, porque eu tava dizendo, não, cara, vai, faz, tal. Eu peguei o manequim dela e disse, ixi, aqui, ó, tá, ó, uma bosta. Ela, o que eu tava fazendo? E eu falava isso no microfone ainda, para que todo mundo ouvisse também. Já que ela tava falando para todo mundo ouvir, então eu vou falar para todo mundo ouvir também. Só, tá uma bosta essa casa. Aí o que acontece? Ela ficava assim, tomou um choque logo de cara. Por quê? O que acontece? Quando você quer tira a pessoa. O que é que eu queria fazer com isso? Eu queria desestimular ela mesmo. Eu queria fazer com que ela errasse logo, entendesse, errei mesmo essa merda. Entendeu? Por que você fez isso, Léo? Que loucura é essa? É muito simples. Quando a pessoa ela tem uma expectativa muito alta nas coisas, ela tende a se frustrar. Então você ter expectativa não é bom. Ter fé é uma coisa, expectativa é outra. Então você ter expectativa muito alta nas coisas é ruim. No caso dela, ela tinha a expectativa de que ela não ia errar nunca, que ela ia começar a fazer. Hoje eu ia ensinar e na primeira puxada da matriz ela iria consertar, ela iria resolver. Mas não aconteceu e obviamente nunca vai acontecer. É raro isso acontecer. De primeira você matar ali, não vai. Então o que acontece? Ela precisava de uma frustração. Quanto mais rápido eu frustrasse ela, mais rápido ela se colocava no lugar dela, no sentido de que, putz, eu tô aqui para aprender, é para errar mesmo, é para controlar meus erros. E aí mais rápido ela iria entender isso e iria começar a entender que isso é um processo de crescimento. Entende? E aí eu, quando eu pegava o caso dela depois, eu dizia, nossa, agora tá, ó, uma bostinha. Né? Então assim, tava uma bosta, depois tava uma bostinha, depois eu disse, putz, que cagada top essa que você fez, hein? Tá aí uma cagada legal, gostei dessa. Gente, ó, olha a cagada que ela fez aqui. E eu mostrava só que tava bom, entendeu? Então o que eu tava fazendo? Eu tava mostrando pra ela que frustração é sinônimo de expectativa alta. Esquece essa expectativa alta, isso só vai te derrubar. Outro detalhe, resultado. Resultado da crise não define quem você é. Presta atenção. Resultado da crise não define quem você é. O que define é se você conclui ou não. Parece que é o contrário do que a Bíblia está dizendo, né? Antes de mostrar, ó. Quem é fraco na crise é realmente fraco. Porém, quem é fraco aqui não é quem perde a crise. Quem é fraco aqui é quem desiste. Não é necessariamente... Não é quem não consegue fazer algo. Não, é quem desiste. Isso é que é fraco. E não está dizendo... Aquele que não desiste, ó. Vamos lá. Eclesiastes 7:8. Cadê? 7:8. Aqui. E a paciência vale sempre mais do que a arrogância. Ou seja, paciência, aquele que persiste, aquele que não desiste. Então, você não desistir é que é o resultado bom da crise. Agora, entenda, resultado não é falhar. Desculpa, falhar não é ruim. Falhar é um resultado que você conseguiu, porque a sua... isso não define que você é. Errar não define que você é. Por exemplo, se o Doc chegasse e dissesse assim, Doc, não consegui fazer, irmão. Na verdade eu fiz, mas eu vi que ainda ficou uma cervical muito escurecida, ficava cinza, ficou isso, não sei o que. Isso não significa que você falhou. Isso não significa que você foi ruim naquilo. Simplesmente o resultado que você teve, ele não é o esperado, certo? Ou o resultado que você teve é simplesmente compatível com o conhecimento que você tem até o momento. Então, conhecimento, ele é proporcional ao nível de resultado que vocês vão ter, tá? Mas o acúmulo de conhecimento e prática desse conhecimento vai levar você a ter resultados melhores.
Porém, mesmo a falha é um resultado, e é um resultado bom. Existe uma coisa chamada na empresa, né? Empresarial, chamada MVP. O que é MVP? MVP é mínimo viável do produto. Ou seja, é um teste que você faz do produto para saber se a ideia é boa. Tem muitas startups aí que dizem assim, eu tenho uma ideia sensacional, eu tenho uma ideia fantástica, vai revolucionar o mundo. Aí ele quer, por exemplo, Shark Tank Brasil. Conhece esse Shark Tank Brasil? Não? É um programa, depois bota no YouTube, é legal. Para quem gosta de empreendedorismo é muito bom. Shark Tank Brasil é um programa de empreendedorismo que pega empreendedores emergentes ou que querem um investimento para fazer seus negócios crescerem. E muitos que estão ali, que vão para lá, eles têm ideias incríveis ou aparentemente muito boas. Só que qual é o problema de alguns deles? Alguns deles não têm MVP, ou seja, nem colocou o produto no mercado. E aí eles pedem um investimento para os sharks, né, para os tubarões, pede um investimento de 1 milhão, pede investimento de 200 mil, pede investimento de 300 mil. E em troca dá uma porcentagem do produto, ou uma porcentagem da ideia, uma porcentagem das vendas. Porém, não é assim que funciona. Os caras são um macaco velho no empreendedorismo e sabem que qualquer ideia boa é lixo. Qualquer ideia boa que você teve é lixo. Porque ideia não leva a lugar nenhum. Não, agora complicou. Não complicou, Doc. Pensa comigo. Ideia é algo que está só na sua cabeça. Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Vou repetir. Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. O que isso quer dizer? A sua ideia não vai sobreviver ao campo de batalha. Nunca. Não vai sobreviver às vendas. Como assim não vai? Lógico que vai. As ideias, elas começam daí. Toda boa empresa começa da ideia. Não, começa do MVP. O que é isso? O cara teve uma ideia e colocou na praça. Se essa ideia pequena, ainda inicial, ainda semente, foi plantada em terra fértil, ela multiplica, ela frutifica, a terra está boa, ela frutifica, a semente é boa, ela frutifica. Então, quando a semente ela não é ruim, quando ela nem é plantada, não é uma semente, ela vai morrer, é uma semente que está na minha mão. De que adianta uma semente na minha mão? Ela vai plantar alguma coisa aqui? Não vai. Certo? Então, você precisa fazer MVP. O que é MVP? Lá na resina, MVP é o Doc que fez curso comigo, presencial, online. O Doc fez curso, ele fez uma aula, ele assistiu aquela aula. Se ele não coloca em prática, ele não fez MVP. O que é isso? Não colocou nenhum exercício. Ontem eu fiz uma live brutalmente top. Pensa uma live engajada, uma live que a galera aprendeu demais, todo mundo saiu satisfeito demais, e hoje demais. Eu tô na sequência de maratona, se você ainda não sabe, tô na sequência de maratona, amanhã vai ser a terceira aula, tá? Hoje de noite, na verdade, vai ser a terceira aula. E, cara, quando você não coloca em prática aquilo que você exercitou, por exemplo, eu ensino guia, oclusão lá. Ontem eu ensinei o quê? Resinas, tipo de resina, como selecionar sua resina, essa coisa toda. Então, se você não coloca se você não anotou é só ideia ainda. Você só está captando a ideia. Se você não colocou em prática, não é nada. Pode jogar no lixo, tá? Pode jogar no lixo, porque não colocou em prática. Não vira MVP. Não vira sabedoria. Até então é só conhecimento. Não gerou sabedoria. Entende? Não gerou sabedoria. E tem muito aluno que acha que o curso vai salvar a vida dele. Teve um direct que eu recebi e ele dizia bem assim: fala, Doc, eu quero comprar seu Atlas, mas eu só vou comprar, e era bem assim, viu? Só vou comprar se você me disser que consegue resolver esse caso aqui com o Atlas. E aí mandou o caso lá um caso de dente escurecido. Cara, quando a pessoa tá dizendo isso, o que é que ela tá dizendo? Ela tá jogando a crise que é dela pra cima de mim. Tô fora, filho. Tô fora. Vai se lascar. A crise não é minha. A crise é sua. Eu não tenho necessidade de resolver nada. Não vou ganhar nada com isso. Eu não tenho necessidade nenhuma de resolver seus casos. Veja, a ideia que dá é: só vou comprar se você disser que o livro resolve isso. O livro não resolve nada. O livro é só uma ideia.
O que resolve é você ler o que está ali e colocar em prática. Exatamente do jeito que está ali. Se você não colocar exatamente do jeito que está ali, tem gente que mexe na receita de bolo, né? Já viu? Tem receita de bolo que é assim, A com B, A mais B, mais C, mais D, na quantidade de A, 500 gramas, B, 500 gramas, vai dar o bolo, receita perfeita. Mas aí tem gente, não, acho que é muito, botar louco, tanto açúcar assim, não, botar um pouquinho menos. No final não fica igual. Então, se você fizer exatamente do jeito que está ali, você vai ter resultado. Agora, tem variantes, quais são as variações? Você mesmo, sua experiência. Se você só errar a quantidade de resina dentina, você está fora. Não vai ter o resultado correto. Ou seja, tem um capítulo que fala de dente escurecido, e é um dos últimos capítulos do livro. Por que ele é um dos últimos capítulos do Atlas? Justamente porque existe uma base de conhecimento que você precisa ter. Aí a guria me fala, amanhã que eu vou fazer o caso, consigo fazer? Faz o seguinte, pega o seu livro, que você vai adquirir, que ele é digital, então, por exemplo, no celular, mete na boca do paciente. Vê se o livro faz alguma coisa sozinho. Não faz. Entende? Ah, que ignorância, ela só está perguntando se faz. Não, eu sei. O que está por trás é, simplesmente, eu estou numa crise e vou jogar essa crise para você. Ela não conseguindo fazer, ela vai colocar a culpa em quem? Em mim. O livro é ruim, o livro não presta, não sei o quê. Não, cara. Você não teve tempo para fazer MVP, não teve tempo para testar. Você quer já vender uma faceta em resina de dente escurecido sem nem... veja, ela não tinha experiência, ia comprar o Atlas amanhã ou hoje para amanhã fazer o negócio. Não é bem assim. Dá para fazer? Dá. Só que você tem que ler o livro todo. E, ler o livro e testar. Ler o capítulo 2 e testar. Ler o capítulo 3 e testar. Ler o capítulo 4 e testar. Ler o capítulo 5 e testar. Você tem noção? É 1 hora de teoria para 20 horas de prática. Para você dizer assim, pô, sedimentei meu conhecimento. Coloquei base no meu conhecimento. Pode vir a crise que eu estou pronto para poder ter resultado. E esse resultado não necessariamente vai ser acertado de primeira, mas vai ser uma consistência de resultado. Vai ser melhorar cada vez mais. Você entende? Então, isso é crise. Uau! São 5h55, eu comecei às 5h17 e eu não paro de falar. Meu Deus do céu. É simplesmente assim. Certo? É simplesmente assim. A gente precisa o quê? A gente precisa... Tem crises que a gente vai entrar e que a gente vai sair. O que você precisa? Saídas que não vale a pena. Saídas que não vale a pena. E entrar somente nas crises que você quer entrar. Nas crises que você precisa entrar. E entenda, tem crise que você vai ser lançado dentro. Toda crise que você vai ser lançado dentro não tem jeito. Você vai ter que aprender a nadar na tora. Vai, aprende a nadar e tem resultado. Por último, eu vou ler aqui de novo. É melhor o fim das coisas do que o princípio delas. E a paciência vale sempre mais do que a arrogância. Olha que interessante, cara. Quem não tem paciência, nessa linguagem que está dizendo, é arrogante. Ah, isso não é pra mim. Lembra que aquela... isso é muito chato. Isso não sei o quê. A arrogância é o contrário da humildade. Deixa eu ver o que diz aqui na outra versão. É isso mesmo, entende? Então, é sempre bom você terminar as coisas que você faz, certo? Uau, beleza, vamos lá, vamos terminar isso daqui. Qual o nome do programa de empreendedorismo? Fala, doutor Arivaldo, desculpa só responder agora, cara. Cara, chama DCP. Já tá no 6º episódio, inclusive no YouTube tem todos os outros, tá? Eu vou colocar ele lá vou colocar no Stories, ok? Vou colocar lá no Stories pra você. Então sim, é empreendedorismo mesmo. Marketing de desenvolvimento é fazer você ter a mentalidade correta para poder fazer resina, para poder empreender, para poder ter sua clínica, para poder ter seu consultório, para poder alavancar todas as coisas que você tem. As pessoas costumam dizer o seguinte: como é que eu faço para poder aumentar o preço da minha resina? Eu escuto muito isso. Como é que eu faço para aumentar o preço da minha resina? É simples. Aumente você mesmo, a si mesmo. Aumente-se. À medida que você se aumenta, você começa a se entender, você começa a elevar o seu valor. E é normal, é natural isso. A galera acha que aumentar preço tá necessariamente envolvido com o aumento de conhecimento. Não, é o aumento de quem você é.
Quando você descobre quem você é, você começa a aumentar o preço. E é normal. Eu acho muito engraçado quando a galera diz assim: ah, não vou fazer seu curso não agora porque vou esperar abaixar o preço. Eu dou risada, velho, porque não existe isso de abaixar o preço. Eu só vou crescer. E quanto eu cresço, meu preço cresce também. É normal. Paciente que manda direto: ah, ainda tá caro, será? Ano que vem eu volto, ano que vem eu tento de novo, porque ano que vem eu vou. Com certeza as coisas já baixaram mais o valor, já tá mais popularizado esse negócio, e aí o preço baixa. O preço só aumenta. Por que o preço só aumenta? Porque eu cresço junto. Isso é um princípio de coisa, cara. iPhone. Na verdade, iPhone. Não tem iPhone no mercado para vender. iPhone 13 já tá difícil de achar. Como que os caras me conseguem lançar um produto e simplesmente esse produto ficar esgotado? O cara se mantém no preço. Você não vende um iPhone por um preço baixo, cara. Não vende. Computador MacBook, cara, da Apple, você não encontra um por menos de 6 mil reais. Pô, o que é que esse computador tem demais? A marca que está por trás, o valor que está por trás, além da qualidade, que senão o preço cai, obviamente. Só vai dizer que é ruim que não tem. Vai por mim, só vai dizer que é ruim que não tem. Mas o negócio é bom, só sabe quem tem. Depois que tem um iPhone, você não quer ir para outro. Ah, mas a configuração interna dos outros é melhor. Escuta essa historinha a vida toda, velho. Só experimenta, vai, compra. Um monte de gente influencia a usar iPhone, comprar iPhone. E é simples o motivo. É porque o negócio é muito bom. O negócio é muito bom, então não tem como. Não, tá? Não tem como, não. Então, ó, esse sim é um programa de empreendedorismo, é um programa de marketing de desenvolvimento pessoal, é um programa de marketing de desenvolvimento, é um programa de marketing para alavancar a sua empresa. Mas é maior do que qualquer coisa. É um programa que faz você aumentar o seu nível, faz você ser maior. E quando você entende quem você é, que você é maior, acabou. Qualquer coisa que vier vai estar abaixo de ti, tá tudo certo, você resolve com muita tranquilidade. E você vai saber que sempre o final das coisas é melhor do que o início. Beleza? Uau! Não vou falar mais. 6 horas, tá bom demais. Daqui essa live vai ficar salva. Agora a gente vai para um momento que para mim é um dos mais importantes realmente. É um momento que a gente faz uma mentalização. Uma mentalização daquilo que a gente fez, daquilo que a gente exercitou, daquilo que você aprendeu. E é um momento surreal. É um momento realmente surreal. É um momento que você cria na sua mente aquilo que você vai ver depois. Então primeiro você cria na sua mente. Depois que você cria na sua mente, não tem como. A coisa vai acontecer, é fato. A coisa vai acontecer. E é isso aí. Para quem é novo, é muito simples você fazer a mentalização. Basta você fechar seus olhos, respirar bem fundo. Última vez. Senhor Deus, eu acesso agora a tua graça. A tua graça se renova todos os dias. O seu amor por mim se renova todos os dias, todas as manhãs. Não importa o que eu fiz ontem, importa que hoje é um novo dia. Não importa o que vai acontecer amanhã, hoje é um novo dia. Hoje eu posso fazer aquilo que está no meu coração, aquilo que está ardendo no meu coração. Isso que arde no coração, atender paciente, transformar sorriso, fazer resina composta. Isso que arde no meu coração, ensinar. Isso que arde no meu coração vai
vai me gerar crises. E isso é normal. Hoje eu vou ter crises. Eu tô querendo entrar nessa crise, eu desejei entrar nessa crise. Só que nesse momento em que eu tô na crise, eu quero controlar as vozes que estão ao meu redor e no meu interior. Eu controlo agora, eu tenho o poder de controlar as vozes que estão no meu externo, no meu exterior. As vozes que vêm e dizem, para que isso? Você não precisa disso. Você não vai conseguir. As vozes que já me diziam, às vezes até quando é pequeno, que às vezes você me diz, você não é tão bom assim. Tem pessoas que não foram tão boas na faculdade, que não foram tão boas na pós. E isso faz com que elas pensem elas acham que através disso elas são essas coisas, mas não é. O resultado que você tem não define quem você é. O resultado que você tem hoje, ou tinha ontem, não define quem você é, mas sim a persistência das coisas. O quão você termina, isso mostra se você é fraco ou se você é forte. E é isso que eu acesso, Deus. Eu não peço nada para você, Deus. Não peço nada para o Senhor. Simplesmente eu acesso a sua sabedoria do alto, a sabedoria vertical, a sabedoria que vem de cima. E acessando a sabedoria que vem de cima, eu simplesmente me comprometo a executar aquilo que o Senhor falou em meu coração. E à medida que eu vou executando, as coisas vão acontecendo. E vem a sabedoria de caminho. A sabedoria de caminho é aquela que vem do caminho da crise. É aquela que eu vou adquirindo à medida que o tempo vai passando. E eu vou exercitando, e eu vou treinando, e eu vou conseguindo resultados, e eu vou diminuindo os erros, aumentando a quantidade de acertos. E isso é natural. É contraintuitivo a nosso cérebro, ele não quer aceitar que uma crise é boa, mas o final das coisas é sempre melhor do que o início. Então eu vou controlar as vozes que estão ali ao meu redor. Então as vozes externas eu resolvo diminuir, zerar as vozes externas, porque essas vozes não me interessam. Essas vozes não me interessam. A voz do meu cérebro, ela não me interessa. A voz do meu cérebro não me importa. Porque meu cérebro, ele sempre quer poupar energia. Meu cérebro sempre quer me poupar do desconforto. A minha alma, muitas vezes, ela não quer fazer algo. Ela está sendo controlada minha mente está sendo controlada pelo meu coração, pelo meu cérebro, mas isso não vai acontecer. Eu vou diminuir a voz do meu cérebro, eu vou aumentar a voz da minha alma, a voz do desejo do meu coração, que está conectado ao meu espírito, que está conectado ao Senhor, Deus. Então eu aumento a voz da minha alma, a voz da minha alma diz, vai em frente, segue. O final das coisas é sempre melhor do que o início delas. Por isso eu vou concluir e eu vou decidir entrar numa crise. Eu decido entrar numa nova crise e passar por ela melhor do que como eu entrei. Hoje à noite a gente tem mais uma crise para entrar. Hoje à noite a gente tem a maratona de resina. Eu tenho uma crise que eu decidi entrar. Eu vou trazer novos alunos, eu vou trazer alunos que têm algum tempo de experiência comigo e eles vão falar como têm sido as crises deles. E eles vão falar ao vivo como têm sido as crises e como ele tem enfrentado as crises e como eles têm tido sucesso. E sucesso não é acertar todas as vezes, sucesso é de novo não descansar até conseguir. Sucesso é caminho. Respira fundo. Eu me conecto, Deus, a situações que vão gerar crises em mim. Eu desejo essas crises. Eu desejo acertar nas crises. Eu desejo ir fundo nelas e não parar. E uma crise vai ser maior do que a outra. Tá tudo certo com isso. Eu me fortaleço no Senhor. Todas as coisas. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É nisso que eu me apoio. Uau! É isso aí. É isso aí, Doc. Show. É isso aí.
Doc, eu tô finalizando essa live, são 6 horas e 8 minutos. Vai ficar gravado, quem não assistiu depois assiste, tá? Valeu, galera que entrou. Eu vou estar todos os dias aqui às 5h17 da manhã, justamente para falar de empreendedorismo, para falar de marca de desenvolvimento, para falar de marca de pessoal, para falar desenvolver você e suas habilidades, fazer você subir de nível, beleza? É isso aí, tamo junto, Doc. Hoje à noite a gente se vê aonde? A gente se vê na Maratona Resina à Mão Livre. Fui!